Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe vocês ricamente, amém? Aqui no capítulo 5 de Apocalipse nós vamos ver a visão do livro selado com 7 selos e o cordeiro, amém? Esse capítulo é fenomenal e João ainda está revelando aqui a questão do que ele está vendo lá no céu, né? Do que ele está vendo no lugar para onde ele foi arrebatado, amém? Então ele diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, que tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo, e aqui eles vão relatar algo poderosíssimo, o poder, a glória, amém? E a honra do Cordeiro de Deus que foi morto, mas que agora estava vivo, amém? Então aqui nós vemos a respeito desse livro, né? Que fala que as expressões escritas por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos, indica que não se pode adicionar nada à última vontade e testamento de Deus. Nenhuma criatura celestial ou terrena é digna para revelar ou executar o plano de Deus da dispensação da plenitude dos tempos. O leão, Cristo, é o maior membro da tribo de Judá, a raiz de Davi. A profecia messiânica falava sobre um rei ideal da linhagem de Davi que combinaria poder e divindade. Tudo isso está falando a respeito de Jesus e como é maravilhoso, amém? Ao invés de um leão, o emblema da força, João viu um cordeiro, o símbolo da mansidão e da oferta sacrificial. O fato de o cordeiro ter sido morto, mas viver, mostra que ele venceu. O propósito de Deus encoberto durante os séculos agora pode ser revelado e realizado. Amém? Isaías 53 fala sobre isso, né? Que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Louvado seja Deus. O fato de o cordeiro ter sido morto, mas viver, mostra que ele venceu. O propósito de Deus, encoberto durante séculos, agora pode ser revelado e realizado. A expressão 7 chifres denota poder perfeito e completo. Aleluia! Jesus tem hoje o poder perfeito e o poder completo. Louvado seja Deus. 7 olhos representa o conhecimento e discernimento completo e perfeito. Só Cristo tem, amém? Conhecimento completo e discernimento perfeito. Aleluia! 7 Espíritos. Glória ao Senhor Jesus. A descrição do Espírito Santo como os 7 Espíritos de Deus é distinta no Novo Testamento. O número 7 é um número simbólico, qualitativo, comunicando a ideia de algo completo e, quando se relacionado a Deus, a ideia de perfeição. Portanto, o Espírito Santo é manifesto em termos de perfeição da sua atividade dinâmica, complexa. As 7 tochas de fogo sugerem seu ministério iluminador, purificador
e energizador. Amados, o Espírito que habita em nós, amém? Ele tem o poder de nos purificar, de nos iluminar e de nos energizar em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às pandemias e medos que nós enfrentamos. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de nos energizar, de nos fazer como um trator, passar por cima de tudo, amém? Não estou dizendo de oprimir as pessoas, mas eu estou dizendo de em cima das circunstâncias difíceis da vida. O Espírito Santo tem o poder de nos conduzir, aleluia, de iluminar os olhos do nosso entendimento para que a gente não veja somente aquilo que está perto, mas que nós possamos contemplar a glória, o poder, a majestade de Deus e avançar por cima das situações, por cima dos problemas. E tem um poder purificador, que é esse poder de nos purificar, amém? De nós não nos deixarmos levar pela nossa carne, mas pelo Espírito, mortificarmos os feitos da carne, amém? Da nossa natureza humana recaída. Nós não precisamos mais andar na carne, nós precisamos sim viver no Espírito, amém? É Ele quem opera em nós essa purificação, essa vida pura, essa vida piedosa, essa vida que se volta para a vontade de Deus. O fato de os 7 Espíritos estarem diante do trono e de serem simultaneamente os olhos do Cordeiro, significa a Trindade um essencial de Deus, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Trata-se de um habitar mútuo de pessoas, sem dissolver as dissensões de ser e funções essenciais. Cada uma das mensagens para a 7 igrejas é do Senhor exaltado, mas os membros individuais são incitados a ouvir o que o Espírito diz. O Espírito diz somente o que o Senhor Jesus diz. Aleluia! Louvado seja Deus! Portanto, o Espírito é o Espírito da profecia. Cada profecia genuína é inspirada pelo Espírito Santo e presta testemunho a Jesus. As visões proféticas são comunicadas a João somente quando ele está no Espírito. O conteúdo dessas visões não é nada menos do que a revelação de Jesus Cristo. Toda profecia genuína exige uma resposta. O Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, 17. Maranatá. A noiva precisa dizer, vem, Senhor Jesus. A noiva precisa viver para isso, buscar isso, o encontro com o noivo. E enquanto espera, está se ataviando, enquanto espera, está comprometida com a missão que o noivo espera que ela faça. Todos ouvem ou se recusam a ouvir este apelo. Então, irmãos, cuidado. Seja daqueles que ouvem, não seja daqueles que se recusam a ouvir. O Espírito está operando continuamente em e através da igreja para convidar a entrar aqueles que permanecem fora da cidade de Deus. Apenas mediante a habitação do Espírito é permitido que a noiva testemunhe e suporta pacientemente. Portanto, o Espírito penetra na experiência atual daqueles que ouvem com antigozo do cumprimento do futuro do reino. Que coisa maravilhosa, amém? Que coisa tremenda, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Então esse retrato é o cumprimento de Daniel 7, do 9 ao 14. Comparar a descrição de um ancião de dias em Daniel com um semelhante ao Filho do Homem em Apocalipse 1, do 13 ao 16. O incenso representa e purifica as orações dos santos, pecadores redimidos, amém? Aqueles que foram livres, aqueles que foram restaurados e se tornaram filhos de Deus, que são apresentados pelos 24 anciãos. Entoavam um cântico novo, aleluia, em resposta ao novo ato da redenção de Deus na história. Deus tinha inaugurado em Cristo a era da igreja. A mesma atribuição de louvor é ortogada ao Cordeiro e ao Criador. Amém? Então, como sacerdócio real, os santos reinam agora com Cristo sobre a terra, através do seu louvor, de suas orações e de seu testemunho em palavras e ações.
Esse sentido de louvor está em progresso agora e durante toda a história da redenção. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos estar nesse lugar como verdadeiros adoradores, adorando ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você com a sua casa, Deus proteja você com a sua casa, Deus ilumine você com a sua casa e que você esteja arrolado naqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.